entender um pouquinho mais, queria até voltar com você, doutora, nessa questão do TSE, várias questões, muita indecisão ainda sobre o que a gente vai ver no fim de semana, mas várias questões também sobre o que diz respeito ao papel da comunidade internacional nesse sentido, mais especificamente do presidente Lula aqui no Brasil. Queria uma opinião sua para começar, por favor, sobre o posicionamento então do TSE de não mandar mais observadores para acompanhar o pleito lá no domingo. Fez certo, doutora? Bom dia para você. Obrigada pela participação aqui com a gente. Bom dia a todos e a todas. Obrigada pelo convite. É sempre uma honra, uma alegria estar aqui com vocês nessa manhã de quinta-feira. Bom, primeiro que acho que foi muito acertada a decisão, tanto a declaração do presidente Lula quanto a decisão do Tribunal Superior Eleitoral, já que o governo da Venezuela fez francos ataques ao nosso sistema eletrônico de votação, né, e a lisura da nossa votação. Vale dizer que essa temática é uma temática que a comunidade jurídica, a sociedade como um todo, vem tentando refutar desde as eleições gerais de 22, quando o nosso sistema eletrônico, o modo, né, que a nossa justiça eleitoral se organiza, tanto para o voto em si, quanto para a coleta e o resultado das eleições, tem sofrido muito ataque, né, a ponto de se colocar em xeque o resultado das eleições brasileiras, sendo que até hoje não há absolutamente nada que possa trazer algum tipo de dúvida sobre esse nosso sistema de votação, que é extremamente confiável. As urnas eletrônicas, elas são auditáveis, e mais do que isso, existe todo um procedimento de observação também nacional e internacional com relação aos votos, né, ao depósito dos votos e à coleta de votos. Então, quando uma nação internacional ela ataca a lisura do nosso processo democrático, ataca a nossa forma de votação, ataca o nosso sistema eletrônico de votação, de fato, o Tribunal Superior Eleitoral não deve compactuar com isso e muito menos ir até a localidade para observar essas eleições. Então, acho que foi de maneira extremamente acertada a decisão do TSE, assim como a declaração do presidente Lula. É uma acusação muito grave que foi feita essa de manipulação aqui no sistema eleitoral, né, doutor? E aí fica então um questionamento, inclusive, sobre como que fica o papel agora, a gente estava discutindo aqui sobre o que é papel do TSE, o que é papel da diplomacia, como que fica uma participação ou não de Celso Amorim por lá. Só para a gente continuar um pouquinho ainda nesse assunto, eu queria uma opinião sua a partir da visão toda do sistema eleitoral aqui do Brasil, de qual que é o papel de uma observação internacional nesse sentido do ponto de vista jurídico. O que se faz com informações que saem dessa observação, né? Ficou ali um tom de que o TSE seria colocado numa armadilha, indo para lá para fazer esse tipo de observação. Mas o que poderia, de fato, ser útil de uma observação como essa, que pode ser feita agora por Celso Amorim, por exemplo? Na realidade, toda vez que a gente vai falar de uma missão de observação, no caso internacional, o que os agentes que vão fazer, vão participar da missão, eles vão para justamente, né, conferir a questão da transparência e da confiabilidade do sistema eleitoral. A gente teve há pouco tempo atrás, nas eleições, o observatório, né, teve há pouco tempo atrás da OAB, nas eleições do Parlamento Europeu, e exatamente isso. Você vai para conhecer como que se dá o processo eleitoral, né? E se esse processo eleitoral ele é legítimo, se ele cumpre ali as regras daquela nação, e mais do que isso, se existe transparência naquele processo eleitoral. O que me parece que no caso da Venezuela, pelo que vem sendo veiculado, não está tendo a devida transparência, e isso vem sido apontado, inclusive, por outros sistemas de observação internacional. Por essa razão, né, de não ter transparência e também de ter esse franco ataque à justiça eleitoral, é que, de fato, o tribunal, não, como um agente de observação também, né, internacional, que poderia, via de regra, manda, seus ministros ou seus funcionários para acompanhar eleições em todo o mundo,
não comparece nesse sentido pelo franco ataque que sofreu e eventualmente ali ser colocado em alguma armadilha. Agora, nada impede que a diplomacia brasileira, né, faça aí o seu papel e tente aí uma forma de diálogo e posteriormente possa aí acompanhar essa sistemática dentro da própria Venezuela. Eu estava olhando aqui, Olha, inclusive, José. Ah, perdão, José, pode seguir. não, pode dizer, Não, eu ia pode ir, jogar até Natália. para você, inclusive, só para a gente entender um pouquinho Uhum. mais desse ponto. Estava vendo aqui uma reportagem do Globo mostrando como auxiliares ali do governo, inclusive do Itamaraty, estão prevendo as articulações de como deve Lula atuar, então, se Maduro não reconhecer o resultado das eleições no domingo, para a gente prever aqui alguns cenários. Aí eles citam aqui que o cenário ideal para o Brasil, no cenário ideal, o perdedor, quem quer que seja, reconheceria a derrota imediatamente. O Itamaraty divulgaria ali uma nota clássica parabenizando o candidato vitorioso. E aí eles trazem também o pior cenário, que é o Maduro, cumprindo a previsão de que se perdesse para o González, teria ali um banho de sangue, como a gente viu acompanhando durante a semana, o país passando a ser palco de violência, sem reconhecer o resultado, aumentando o tom. Aí eles falaram que tem opções sobre a mesa aqui de como então o presidente deveria atuar num cenário como esse. Aí o cardápio que eles citam aqui no Palácio do Planalto começaria com um telefonema de Lula Maduro, alertando que a situação na Venezuela vai ficar ainda pior, com o endurecimento das sanções econômicas dos Estados Unidos e outros países. Essa opção inclui também articulação com países da região e da comunidade internacional para exigir que a democracia prevaleça no país. Aí eles trazem também que se houver mais delongas, ou seja, se Maduro ou a oposição resistir em reconhecer o resultado, o governo avalia ser preciso muita cautela para que o Brasil não dê um passo em falso. Aí Lula disse nessa semana que vai enviar então Celso Amorim para lá nesse sentido, mas tem muita cautela nesse ponto da discussão, né, Josias? Aí só para a gente agregar com a É, doutora aqui, mas trazendo esse cenário político de como Lula pode ou não, ou está se preparando ou não para atuar nesse sentido, tendo em vista já que ele é visto como um aliado no geral de Maduro, mas que o cenário está bem diferente nos últimos tempos, né? numa visão rigorosa, é preciso reconhecer que nós já estamos diante de algo muito parecido com o pior cenário, porque era preciso discutir com muita antecedência esse quadro que se prenunciava na Venezuela. E, ao contrário de tratar o problema com a seriedade que ele demandava, o presidente Lula, nos primeiros meses do seu governo, ele adulou o Nicolás Maduro. Ele mimou o Nicolás Maduro, ele recepcionou o Maduro em Brasília e fez crer que havia democracia na Venezuela, elogiou Maduro. Depois, numa entrevista, disse que democracia é algo relativo. Então, quando você estimula um autocrata, dando a entender que ele conduz um regime democrático, você libera esse autocrata para tomar as decisões mais controversas. Depois tentou-se fazer um acerto, trazer o Maduro à racionalidade no Acordo de Barbados, mas era meio tarde. Então, hoje, nós já estamos diante de um processo que é ilegítimo. É um processo eleitoral em que o Nicolás Maduro inabilitou a sua principal adversária, impediu o registro da substituta dela e agora acena com um banho de sangue, caso os eleitores optem pelo adversário dele, o plano C da oposição. Então já é um processo ilegítimo. E o Uhum. que é preocupante é que foi para lá, e é razoável que vá, é razoável que o Brasil tenha um observador em Caracas, não a Justiça Eleitoral, mas o governo brasileiro. E o que é preocupante, a meu juízo, é que o Celso Amorim foi para lá de novo, fazendo declarações, ainda não foi, está indo, né? Mas já fez declarações de que ele considera que esse processo eleitoral pode levar a uma consolidação da democracia na Venezuela. Ora, não há nada de consolidado, nem há democracia, nem há consolidação nenhuma. Então, a grande dúvida nesse momento é que, diante desse quadro, qual será a reação do governo brasileiro? E não pode mais ser uma reação é, condescendente. Precisa ser uma reação muito firme, sob pena de nos desmoralizarmos em âmbito planetário, porque temos interesses a defender, interesses econômicos a defender na Venezuela, mas também é um fato que nós temos sido vítimas
desse caos promovido pela ditadura venezuelana, porque estamos recebendo aqui, e não há outra coisa a fazer senão recepcionar levas e levas de venezuelanos que não suportam mais o regime, ou porque não conseguem comer, ou porque estão buscando outras alternativas. Então, estão vindo para cá, estão indo para a Colômbia, estão indo para várias partes do mundo, né? Então, nós estamos já diante do pior cenário. A questão agora é saber como o governo brasileiro reagirá a este cenário adverso. E não dá mais para reagir da forma como vinha reagindo, com contemporizações e até com mimos a um personagem que merece todo o repúdio pelo que vem fazendo, né? Então, a dúvida hoje, Natália, é o que fará o governo brasileiro diante desse cenário, que vai se consolidar no domingo. A julgar pelo comportamento do Nicolás Maduro, é muito improvável que, havendo um resultado adverso na urna, que ele concorde com esse resultado. Ou ele vai fraudar antes, ou ele vai contestar depois. E como há um período de 6 meses entre a eleição e a posse na Venezuela, é tempo demais para que o Maduro providencie um apocalipse. O Brasil tem que estar preparado para isso. Eu não sei se está. E aí eu perguntaria à doutora Maíra se ela acha que, supondo que a OAB tivesse que observar, por exemplo, esse processo eleitoral na Venezuela, seria possível chegar em Caracas sem esse pressuposto de que o processo já é, em si mesmo, por tudo que já aconteceu, um processo tisnado pela ilegitimidade? Acredito que sim. Até porque lá é o próprio Maduro que controla a comissão eleitoral. E por essa razão que ele vem afastou duas candidaturas, né? E a gente não pode ter essa interferência de quem está no poder justamente ditando as regras da corrida eleitoral. Então, aqui já tem um grande indício de irregularidade. Junto a isso, essas ameaças públicas e notórias, né, e a falta absoluta de transparência desse processo eleitoral, isso dá indícios suficientes de que esse processo não é um processo democrático, não é um processo que deveria ali privilegiar especialmente a liberdade, o sigilo do voto e a garantia de obediência ao resultado final das eleições. Então, é muito preocupante esse cenário, é muito preocupante, inclusive, pela forma com que isso é colocado e ameaçado, né, independentemente aí, dos veículos. Então, penso que quem estiver indo para fazer essa observação já partirá desses pressupostos de falta de transparência e de interferência no processo eleitoral. Doutora Maíra, bom dia, né? Obrigado pela presença aqui no All News. Puxando um pouco, aproveitando que a gente está em ano eleitoral no Brasil também, quando houve a eleição de 2022, né, a OAB, né, a própria Comissão Eleitoral havia informado ao final do pleito que a votação havia sido segura, limpa e Uhum, transparente aqui no sim. Brasil. Por conta disso, vocês apanharam bastante de determinados grupos que perderam as eleições. Houve muita crítica, houve muita. Ah, não, a OAB não está cumprindo seu papel, exatamente o contrário do que se espera da Comissão Eleitoral, que era a investigação disso. Vocês fazem internamente alguma análise com relação à situação dos ataques ao sistema eleitoral desde então, né? Como é que vocês avaliam, né, o impacto daqueles ataques do sistema eleitoral para a credibilidade do sistema? Né? Porque é o seguinte, quando o sistema continua crível, só que por Uhum. conta exatamente desses ataques repetidos, né, parte da população acaba falando, pô, será que dá para confiar mesmo, né? Como é que vocês analisam o impacto daquele momento nos dias de hoje? Tem duas coisas muito importantes, uma pergunta extremamente importante, Sakamoto. Na realidade, o que que a gente percebeu no ano de 2022? Que a justiça eleitoral e o nosso sistema eletrônico estavam sob franco ataque, inclusive das milícias digitais. E isso fazendo com que quase que a gente tivesse um perigo, um grande perigo, né, no momento da votação, até em casos que pudessem, resvalar em violência política. Por essa razão, a gente tem duas hoje na Comissão de São Paulo, a gente tem na OAB de São Paulo, a gente tem duas comissões, a Comissão de Direito Eleitoral e a Comissão do Observatório Eleitoral, que é a comissão que eu presido.
E nas eleições de 22, tamanha eram os ataques, né, e essa malha de desinformação com relação ao nosso sistema eletrônico de votação, que a OAB São Paulo foi pioneira em fazer uma vigília cívica em defesa da democracia, de maneira absolutamente suprapartidária, mas para garantir que as pessoas pudessem votar com segurança e que o resultado da eleição, seja ele qual fosse, seria respeitado. E ali, já no primeiro turno, a gente recebeu inúmeras denúncias de mensagens falsas, atacando o sistema, tentando criar todo tipo de obstáculo, né, e para os próprios eleitores, e a gente fazia um esquema de triagem e mandava para as autoridades competentes. Já no segundo turno, foi um pouco pior, porque foi quando a gente começou a se dar conta, né, do que aconteceu no bloqueio das estradas. Nós tínhamos uma sala de situação para também acompanhar cada acontecimento, para que a OAB pudesse se manifestar e também acionar as autoridades competentes. Por qual razão a OAB fez isso? Porque, primeiro, que a OAB é observadora natural das eleições brasileiras, tanto as eleições gerais quanto as eleições municipais, a OAB é legitimada para fazer o acompanhamento e a observação das eleições. Mas, mais do que isso, é função também da Ordem dos Advogados do Brasil defender a democracia e o Estado Democrático de Direito, e volto a repetir, de maneira absolutamente suprapartidária. E em terceiro ponto, porque houve uma pesquisa feita, se eu não me engano, no mesmo ano de 22 ou 21, que a instituição que goza de maior confiabilidade da população brasileira é a Ordem dos Advogados do Brasil. E por essa razão, a gente fez essa vigília cívica, né? Acompanhamos todo o sistema, fizemos auditoria, comparecemos em todas as fases, e inclusive recebemos na OAB São Paulo observadores internacionais que vieram para as eleições gerais. A partir daí, nós continuamos monitorando todo esse sistema, eventualmente de desinformação e aprimoramento também da própria Justiça Eleitoral, que, via de regra, em cada ano de eleição, também lança suas resoluções, que, junto com a lei das eleições, a lei dos partidos políticos, vai reger ali aquele processo eleitoral daquele ano, em alguns locais em algumas áreas que tem algumas lacunas, como a gente agora tem visto com relação à inteligência artificial. Então, nós mantemos a nível de pesquisa esse acompanhamento. E agora, o grande desafio é ver como isso vai se comportar nas eleições municipais, que, via de regra, costumam ser a polarização costuma ser mais centralizada, especialmente nas cidades menores, inclusive com não só ataque às urnas eletrônicas, mas também com relação ao assédio eleitoral, né, que as pessoas acabam sofrendo dentro do próprio trabalho. Mas a gente continua, assim, respondendo a sua pergunta de maneira um pouco extensa, a gente continua acompanhando. Fizemos um convênio agora que está em vias de ser assinado com a Fundação Getúlio Vargas para também analisar a questão da inserção das mulheres na política, financiamento de campanha. Temos acordos de cooperação com o Ministério Público Eleitoral e com o Tribunal Regional Eleitoral para também acompanhar essa questão da disseminação de notícias falsas, candidaturas fictícias, violência política de gênero. Então, internamente, a gente continua fazendo todo esse apanhado para tentar aí, de alguma forma, contribuir para o aprimoramento da democracia. Esse tema aí tão importante, né, doutora? Eu queria aproveitar